E, a partir de agora, a gente vai começar, né, já convidando, né, esses nossos convidados a estarem aqui na frente para compartilhar com a gente toda essa expertise. Né? Peço aquela calorosa salva de palmas para a gente receber com toda alegria Cláudio Cajado. Vamos compor aqui o nosso local. Seja bem-vindo. Vou convidar também Nerissa Neves, ela que é consultora e especialista em redes sociais. Seja bem-vinda, Nerissa. Convido também Sheila Pereira, jornalista e CEO da Meio Mundo Comunicação e Tecnologia. Com a gente também Vicente de Paula. Seja bem-vindo, Vicente, advogado eleitoral com atuação aqui na capital baiana. Uma salva de palmas para ele. Doutor Rodrigo Martins, advogado também presente com a gente, vai compartilhar muito conhecimento e informação. Doutor Wagner Toledo, também seja bem-vindo aqui ao nosso local de destaque. Obrigada pela presença. Nerivaldo Ferreira, também conosco para compartilhar o conhecimento, a expertise. Gil Rosa, por favor, Gil, obrigada também por se juntar a nós aqui nessa tarde. Mesa composta, agora peço a atenção de vocês. Podem sentar, pessoal, por favor. Celulares desligados ou no modo silencioso, para que a gente volte aí a nossa atenção ao conhecimento e o que vai ser compartilhado, né, a partir de agora. Para a abertura oficial, passo a palavra aqui ao nosso deputado. Por favor, deputado Cajado. Bom, gente, bom dia, boa tarde, e espero que todos estejam bem recepcionados aqui. Prazer enorme estar abrindo vamos dizer assim, esse encontro, não é? Que nós estamos realizando com vistas a podermos preparar todos os nossos políticos, agentes públicos, com vistas a sempre desenvolverem bem o mistério que nos é dado pelo povo quando nós colocamos o nosso nome e conseguimos ser eleitos em mandatos eletivos. Eu sempre faço essa reunião no início de cada gestão municipal, principalmente com os prefeitos, no intuito de mostrar a diferença entre ganhar uma eleição e administrar bem e ser reeleito. E hoje, além dos prefeitos, nós estamos aqui com uma série de candidatos, que o intuito é cada um dos que aqui estão presentes poderem apresentar ferramentas, conhecimentos e, acima de tudo, profissionalismo para que nós possamos, primeiro, ao irmos às urnas, com conhecimento técnico e com eficiência para o resultado. Segundo, quem lograr êxito, poder fazer aquilo que é fundamental na política, um bom mandato. Muitas vezes, eu me deparo com uma série de gente, deputado, quero ser candidato. Tá bom. E o partido? Não, eu queria que o senhor me arrumasse. Tá bom, menos mal. E quem é que lhe apoia? Ah, não. Aí depois a gente vê. Primeira regra, ninguém é candidato de si próprio. A pessoa tem que ser candidato de um grupo. E para que tenha grupo, você tem que ter organização e planejamento. Não adianta você ser candidato querendo expor as suas ideias, querer fazer uma boa função, seja como vereador, vice ou como prefeito, se você não se prepara antes. E se não existe o desejo daquele grupo que você está ou que você quer formar. Então, a primeira coisa é que política não se faz sozinho. Política se faz em grupo. Eu aprendi, caititu fora de banda é comida de raposa. Então, quem anda só não vai para lugar nenhum. Eu sou um exemplo disso. Ao longo de minha vida, eu sempre tive a oportunidade de ter e estar em grupo. Grupos que nós temos nos municípios, grupo no Estado, grupo a nível federal. Então, você tem que estar sempre com outros e, dentro do grupo, fazer primeiro a política dentro do grupo, para depois, quem sabe, com os apoios, seu nome crescer e você poder disputar a eleição. Para disputar a eleição, qualquer um pode fazê-lo, mas eu penso que para disputar é bom ganhar, porque se você perde,
Primeiro, político que perde a eleição, o valor é quase nenhum, não é assim? E daqui que você construa para mais 2 ou 4 anos uma nova trajetória, muitas vezes você fica com aquele carimbo injusto na sua história. Então, para você ser candidato, é preciso que, além do grupo e do partido, você saiba o que dizer, saiba o que mostrar e saiba o que apresentar como ideia e proposta. Isso, para mim, é fundamental. Então, para ser candidato, primeira coisa que tem que fazer, então, é o quê? Uma pesquisa. Mas não é qualquer pesquisa, gente. Para mim, e eu aprendi isso depois de tantos anos na política, primeira coisa que qualquer um que deseje ser candidato é fazer uma pesquisa qualitativa. Não é pesquisa quantitativa, é a qualitativa. É aquela que, como diz o outro, você entra na mente do eleitor, para saber o que ele pensa, o que ele quer. Várias vezes eu aprendi isso. Quando você é prefeito, e aqui eu sei que tem muitos prefeitos, o cara chega num bairro, eu vou construir uma praça, sem perguntar se a população, a comunidade quer a praça. Por que não perguntar? Por que não fazer, talvez, uma pesquisa até, você na prefeitura, faz aquelas praças super modernas, mas o que a população queria era uma escola, uma creche ou um posto de saúde. Então, não adianta, hoje em dia, querer empurrar goela abaixo aquilo que nós achamos que é certo e que, muitas vezes, o eleitor não acha. Então, a primeira coisa a fazer é uma pesquisa qualitativa. Mas, Cajado, uma pesquisa qualitativa é cara, é mesmo. Mas, ao final da campanha, vai ser a coisa mais barata que você vai fazer. Já viram aquela história que o barato custa caro? Pois é. Por que a qualitativa é importante? Porque ela vai dizer, primeiro, o que você vai ter que falar. Ah, mas eu falo o que eu quero. Não, não é assim não, amigo. Você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Depois de eleito, você pode até dizer o que você pensa. Mas, antes, você pode perder voto. Então, você entrar na mente do eleitor e saber o que ele pensa, o que ele quer, é fundamental, gente. Fundamental. E sabendo o que ele quer, você faz o seu discurso de candidato. E monta o seu programa de governo, que são coisas diferentes. Você ser candidato e ter o discurso de candidato e montar o seu programa de governo é diferente, porque quando você monta o seu programa de governo, ganhando as eleições, você vai ter que executá-lo, senão você passa como ou incompetente ou mentiroso, ou diz aquilo que não cumpre depois. Não tem essa coisa que político promete muito e não faz nada? Pois é, comigo isso não existe. E olha que daqui a pouco deve chegar minha esposa Andréa aí, ela é uma testemunha, porque toda vez que ela saía candidato, a gente registrava, hoje, na época nem era obrigatório, hoje é obrigatório você registrar o programa de governo. Eu pegava todo o programa dela e botava na mesa do lado do meu gabinete, como eu fui secretário de governo dela. E aí, cada secretaria a gente ia passando. Olha, a prefeita prometeu fazer isso, isso e isso na área da educação, isso e isso na área da saúde, isso e isso na área de infraestrutura, isso e isso na do esporte. Ou seja, você tinha 4 anos para você executar aquilo que você disse. Então, lá em Dias d'Ávila, nós ganhamos 6 eleições dessa forma. Quem me fez perder a eleição? A longevidade. Foram 18 anos à frente do município, e aí o povo cansa e quer mudar. Mas, às vezes, muda para pior, como o que aconteceu lá. Paciência. E, assim, muitas vezes, você não se programa para estar fora do poder. Então, você também tem que se preparar, até psicologicamente, para quando sair da prefeitura. Passou para o sucessor, deixa que ele comande. Se pedir orientação, sugestões e conselhos, beleza, mas se não pedir, não fique em cima do prefeito que se elegeu, não, que vai acabar brigando. E aí é que entra a nossa visão de futuro. Muitas vezes você pode aguardar os 4 anos, pode desenvolver uma iniciativa privada, pode voltar ao que você exercia antes de ser prefeito, que é o ideal, ou pode procurar voos mais altos. Mas, para isso, você precisa conquistar apoios. E ser eleito vereador e prefeito, posso garantir, às vezes, é muito mais fácil do que deputado estadual e federal, que é uma campanha, às vezes, muito dura.
Mas, quando você tem alianças e políticos municipais fortes, comprometidos e leais, aí fica fácil. O problema hoje é que, às vezes, você pega prefeito que só quer emenda, emenda, emenda. Então, pega de um, pega de outro, pega de outro. Quando aparecem as urnas, que as urnas não mentem, olha lá o fiasco da eleição. Então, uma das coisas que eu também coloco como fundamental é a lealdade e o compromisso com o grupo, gente. Não adianta. Pode até votar com 2, 3 deputados, não tem problema. Mas se fez o compromisso, honre o que você fez. Político tem que ter palavra. Político sem palavra, o final dele é ficar desacreditado e ninguém valorizar. Então, sejam leais, sejam firmes de palavra. Deu, deu. Não deu, não deu. Porque quando a urna abre, meu amigo, a mentira aparece. Ou a verdade também. Então, o que eu queria passar para vocês é que nós, cada vez mais, temos que demonstrar competência, seja na campanha, seja pós-campanha. Não adianta. Político que não tiver hoje uma visão de profissionalismo, ele vai quebrar a cara. Sim, Cajado, mas como é que a gente tem que ser profissional? Primeiro, tendo boas pessoas do seu lado. Tem que ter um bom advogado, porque sempre vai ter problemas na justiça eleitoral. Tem que ter um bom contador, porque você tem que prestar conta. Hoje mesmo apareceu aí 2 diligências depois das eleições, e aí o cara, se não tiver um contador bom, se não tiver uma coisa organizada, ele fica tendo problemas na justiça e amanhã pode ficar até inelegível, que é o que acontece muito hoje em dia com os políticos. E o cara, quando está inelegível, não é só a questão, muitas vezes, eleitoral. A vida pessoal dele também fica toda embaralhada. Já pensou abrir um processo amanhã na Justiça Federal para cobrar algum processo, alguma devolução de recurso, de convênio? Então, ele se atrapalha todo. Eu e minha esposa Andréa, quando éramos prefeitos, e ela era prefeita, as diligências do Tribunal de Contas dos Municípios, nós líamos, toda aquela pataquada toda lá, toda aquela coisa, que é complicado do ponto de vista técnico, mas você tinha que ler, porque se deixar só na mão do contador, do procurador, você não sabe nem a resposta que ele deu. E depois, meu irmão, quando vem um pepino, essas diligências vêm no Fusca, o pepino vem numa carreta bitrem, para você resolver, porque você é o gestor, não é o contador, não é o advogado, não é o secretário, é o prefeito ou a prefeita. Então, cuidado com prestação de conta, seja na campanha, seja depois como gestor, porque é você e o seu CPF que vai estar no meio. Então, eu diria o seguinte, sem profissionalismo, sem bons profissionais, esqueça que não vai para lugar nenhum. E hoje em dia, e olha que eu comecei minha vida pública em 88. Cadê Dilson? Está aí? Ele era cabeludo, não é? Na época que eu comecei. E hoje, Dilson, a política está diferente. Não adianta só fazer campanha na rua. Tem que fazer aonde? Rede social. E aqui tem 2 pessoas, Nerissa e a nossa querida Sheila, que me assessoram, me ajudam. Nerissa nessa parte do diálogo com a imprensa e também nas redes sociais, e Sheila cuidando da minha própria rede social. Eu trouxe aqui pessoas que me ajudam, tanto do ponto de vista de assessoramento quanto de orientação. Então, são pessoas que têm condições de ajudar vocês. Por quê? Porque são pessoas que têm conhecimento e que eu mesmo utilizo do conhecimento deles para fazer a minha política. Ora, se eu uso para mim, eu posso aconselhar. Também só faço isso. Não vou dar conselho daquilo que eu mesmo não pratico, porque aí não tem esse sentido, não tem objetivo algum. Então, o que eu queria aqui, e daqui a já mais 5 minutos eu concluo, é que vocês saiam daqui hoje, nessa tarde, com conhecimento para serem políticos mais eficientes ainda. E eu posso dizer isso, porque Jabes já foi prefeito 5 vezes, Jabes? Vai pela 6ª agora para Ilhéus, né? Candidatíssimo. Se fez assim, ou se disser, não, estou pensando, é candidatíssimo. Então, Jabes, você que já tem experiência, nunca é tarde para aprender, como eu. E olha que nessa última eleição eu aprendi para burro, viu? Aprendi. 8º mandato de deputado, 32 anos de mandato e continuo aprendendo. Por quê? Porque a vida da gente, a gente não aprende tudo, mesmo que queira. Cada dia você aprende mais um pouco. Então, meu desejo é que vocês saiam daqui hoje com mais conhecimento ainda. E não se esqueçam das colocações que eu fiz hoje aqui. Política não é para amador. Amador fica na suplência
ou só faz perder a eleição. Política tem que ter profissionalismo, dedicação e, acima de tudo, organização e planejamento. Não adianta sair no oba-oba, gente. Tem que planejar, tem que se organizar, ok? Segundo, tem que ter uma assessoria do lado. Porque sem bons assessores, vocês não vão conseguir atingir o objetivo de fazer a diferença. Hoje tem muito do mesmo. Para fazer a diferença, você tem que pensar o que seu povo lá na sua cidade quer, deseja. E ver se o que ele quer e se deseja é possível de realizar. Porque eu, quando era prefeito, uma vereadora me pediu para fazer um túnel, para os carros passarem pela linha do trem, porque não dava para ficar atravessando. Aí eu fui ver um túnel, quanto vai custar isso? Custava o orçamento do município o ano todo. Como é que eu vou fazer, gente? Não tem como, né? Então o prefeito chega e diz, eu vou fazer um túnel lá na cidade para passar por debaixo da linha do trem. Não vai fazer nunca, porque não tem dinheiro para isso. Pode ser se ele conseguir o recurso, né? Mas se ele se comprometer e não conseguir viabilizar, ele fica com o futuro dele extremamente arranhado. Então, para você fazer, o deputado Mário Júnior, o presidente do Partido Progressista aí, chegou. Senta aqui, Mário. Senta aí na mesa, puxa ali, ó, cadeira. Tudo bem? Então, estava dizendo, então tem que ter profissionalismo, pessoas competentes ao lado. Então, se você hoje chega, quer ser candidato, não tem quem lhe assessore, esqueça. Então, tem que ter hoje um bom profissional ou profissionais ao lado. Segundo, tem que ter bons advogados, bons contadores, pessoal de rede social. Quem quer ser candidato, tem muita gente que sabe mexer, certo? Hoje, Sheila mandou para mim, sei que é lá, 20K. Eu sei o que é 20K. 20K é o quê, Sheila? É negócio de seguidor, né? E por que a palavra K não bota seguidor? É a linguagem da internet, é? Pois é, eu sei lá, eu sou da época do dinossauro, meu irmão. K para mim é quilo, se botar o G do lado, não é? Então, 20K, eu tenho 20K, deve ser 20 mil seguidores, não é isso? Então, hoje, para você conseguir, não foi comprado não, né? Foi, como é que se chama? Orgânico. Pois é, orgânico. Viu, Dudu? Orgânico. Não é nada de ficar pagando lá para ficar girando aí. Não, aí não vale. Tem que ser orgânico, tem que ser espontâneo. Então, hoje, o cara tem que saber trabalhar a rede social. Também não é ficar feito aqui, os amigos bolsonaristas que a gente tem lá, né? Fica com o celular o tempo todo. E aí, como é que vai, cara? Já tudo bem? Tá tudo bom? Então eu estou aqui para votar e tal. Não pode ser assim, né? Tem que ter limite, tem que ter uma espécie de forma que você faça e que não pareça que você só está com aquilo, não é, o tempo todo querendo se mostrar. Então, rede social, Instagram, grupo de WhatsApp e Facebook é fundamental hoje para você desenvolver uma ferramenta para ganhar o voto e também depois na gestão para se comunicar, sem ruído. E não adianta ficar só mostrando foto, porque de vez em quando chega lá, já tem que fazer um videozinho, não é? E eu sou envergonhado, então fazer um vídeo para mim não é fácil. E outra coisa, às vezes eu não gosto de publicar nada do meu ponto de vista pessoal. Eu gosto de publicar o trabalho. Mas elas insistem, não, tem que botar um negócio para fazer, como é? Humanizar. Então, vocês têm que ser o que são, seres humanos. Não é? Então, quem faz política não pode mostrar só que está lá pegando voto, pedindo, fazendo, não. De vez em quando tem que botar um prato de comida, não é isso? Botar conversando com a mãe, dando um beijo. Mas é verdade, as pessoas gostam disso mesmo. Então, temos que fazer, gente. Temos que parecer menos sérios, menos duros do que somos, às vezes, na ideia das pessoas. Então, quando aquela época nossa, antiga, os políticos mais antigos aqui, levantava a criancinha, não era assim? O cara chegava no palanque, a primeira coisa que ele falava, cadê a criança? Pá, e levantava o bebezinho. Não é? Hoje em dia, isso aí praticamente acabou. Como também acabou no palanque você xingar o adversário. Xingava de tudo quanto é nome, Jabes. Lá era assim também, no Sul? Xingava de tudo quanto é nome. Aquele cara é isso, é aquilo, é filho daquilo. Rapaz, era uma baixaria. Hoje você também não está vendo mais isso. Hoje você critica o cara e tal, mas não desce para aquelas coisas de baixo calão, naquelas palavras de baixo calão que tinha, e que quando eu iniciei na política era natural, e isso acabou. Então, nós evoluímos. Então, quer ser candidato? Olha lá, programa de governo, bons profissionais, rede social, e, acima de tudo, não esqueçam, pelo amor de Deus, pesquisa qualitativa, não é quantitativa, qualitativa, para você entrar na mente do eleitor.
saber o que ele pensa, saber o que ele quer, para que você possa fazer seu programa de campanha e falar e saber o que você vai fazer de acordo com o que eles pensam e querem. Não adianta você querer fazer uma coisa que o eleitor não quer, gente. Não adianta. Agora, se você discordar daquilo, se não for bem o entendimento, como eu falei, aquela eleitora que queria um túnel por debaixo da linha do trem, aí você desloca e dá uma outra conformação depois. Mas a campanha hoje, eu considero que tem que ser feita de uma forma absolutamente profissional. Beleza? Ganhou a eleição. E aí? Aí, meu irmão, é que a coisa pega. É chamar o antecessor da herança maldita. Ele me deixou a herança maldita e tal, para ganhar tempo, economizar o dinheiro e poder executar. E aí, tudo bom, Mauro? E aí poder executar o programa de governo. Para isso, você tem que ter também equipe. Sem equipe, vocês não vão embora. A Macajado não tem gente competente. Tem sim. Porque se seu adversário ganhou, ele ganhou por algumas situações, e se você não tiver feito um bom governo, ele vai se reeleger. Você pode achar e procurar, e vai encontrar. Como também o bom pode ser um amigo do ótimo, mas ninguém é insubstituível. Então, eu acredito muito que formar uma equipe, principalmente para governar, é outro passo fundamental. Porque se você ganha, primeira vez principalmente, 4 anos passa rápido. É um estalar de dedos. E se você chegar ao final dos 4 anos, não fez o que prometeu, ou não entregar aquilo que você desejaria fazê-lo, meu irmão, você teve incompetência. E não adianta reclamar que foi culpa do Lula, culpa do Bolsonaro, culpa do adversário, a culpa foi sua. Porque se você saiu candidato dizendo que ia fazer acontecer, como é que quando você teve a oportunidade não fez? O povo não quer saber disso não, quer saber o resultado. E aí você precisa, de fato, no programa de governo, elaborar e executar o que você se comprometeu a fazê-lo. Agora, tem uma peça que ninguém consegue ver, ler e principalmente fazer, que se chama a lei mais importante de uma gestão pública, que é o orçamento. A maioria dos contadores faz o que com o orçamento? Só assina e manda para o prefeito assinar, o cara nem abre nem vê. Outra coisa que eu digo sempre no início das gestões, gente, orçamento quem faz é o prefeito com a equipe dele. O contador tem que estar do lado. E aí como é que faz? É cansativo. Eu tenho uma empresa que demora, sabe quanto tempo para fazer o orçamento de uma empresa? 3 meses. 3 meses. Mas quando fica pronto, eu boto os números na cabeça, não preciso estar lá no dia a dia, não. Eu sei quanto é que vai investir em pessoal, em tecnologia de informação, em investimentos para ela aumentar, na manutenção de todos os maquinários, veículos, etc. Sei de tudo, porque o orçamento é a bússola, é o GPS. Todo mundo aqui já viajou de avião? Já, né? Antigamente, lá em 1988, 90, você sabe como é que piloto fazia para poder voar? Ele pegava um mapa, riscava aquela zorra toda para vir de uma cidade para outra, via qual a cidade que estava do lado, tinha que calcular o tempo, tinha que ver como era, como não era, qual era a rádio. O esquema era na rádio AM, porque se ele se perdesse, ele ligava aquela rádio, ele sabia que estava próximo, não é, daquela cidade que ele desejava ir. Acabou isso, gente. Hoje tem uma coisa chamada GPS, que identifica por segundos aonde é que você está. Vem via satélite. Então, o GPS da administração pública é o orçamento. E, repito minha experiência em Dias d'Ávila, a gente ficava 3 dias, um fim de semana, sexta, sábado e domingo, de 8 às 12, 14 às 18, trancado no hotel, eu, minha esposa, o vice-prefeito, os vereadores da base, que eu não vou dar arma para adversário, os vereadores da base do grupo e os secretários. Todo mundo. Aí abriu o orçamento, vamos lá? Vamos começar pela Secretaria de Educação. O que é que a senhora deseja? Vamos tirar aí o pessoal. Então, pelos 25% do que arrecada o município, o pessoal vai dar aí 70% da folha de merendeira, professor, vigilante, papapá, sobra 30%. Mas tem um combustível dos carros alugados, tem manutenção, tem isso, tem aquilo, tem luz, tem água, blá, 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 blá. Sobrou 5%. Dá para fazer o quê? 3 salas. Aí chega o prefeito que quer construir 3 escolas. Vai ficar devendo, amigo. Se o orçamento só deu para construir 3 salas, como é que você quer fazer 3 escolas?
Ah, mas foi compromisso, então vá buscar o dinheiro na mão do deputado federal que tem a emenda para dar, ou do estadual, junto ao governo do estado. Se você for fazer com o dinheiro do recurso próprio do município, você não vai pagar. E aí vai ficar metendo a mão no dinheiro do funcionário, vai ficar sem pagar o funcionário, já era, morreu Maria Preá. Os adversários vão dizer, está vendo aí, o prefeito nem o funcionário está pagando. Sem o orçamento, gente, vocês não vão para lugar nenhum. Então, tem que fazer o orçamento e nada de assinar o que o contador mandar. Vocês têm que participar com o secretário, porque quando o secretário só dá 3 escolas para ele e os vereadores e os outros secretários vão saber que não tem dinheiro. Não adianta querer pedir, velho. Não adianta, não tem. Posto de saúde, a mesma coisa, só dá para fazer a compra de uma ambulância. Só vai poder comprar uma ambulância. Na infraestrutura, o cara quer fazer 10 ruas, mas só tem para fazer 5. E olhe, sem tapar um buraco. Então tem que fazer 3 e manter as outras ruas fazendo um conserto de 2. É assim que se administra. Porque com isso, vocês não vão dar calote em ninguém, não vão ficar endividados, não vão meter a mão no dinheiro do salário dos funcionários para poder pagar as outras despesas, que tudo é prioridade. Mas com o orçamento, você tem condições de estabelecer o seu GPS aonde e como você pode ir, no objetivo que você alcança. E aí, procurar dinheiro fora da gestão, não é só a prefeitura. Ou então, reduzir custos. Sheila aí é testemunha. A gente fica numa briga retada aí, para ela aumentar e eu diminuir. Ela quer aumentar, eu quero diminuir. Tem que fazer isso no contrato de todo mundo. Você não tem dinheiro para tudo, não é assim? Então, vocês têm que brigar com o fornecedor. Meu irmão, minha cá, tá gastando muito combustível. Puf, traca aqui, 10 mil reais, vou ter que diminuir. Contrato de aluguel de carro, contrato de gráfica. Por sinal, cadê o cara da gráfica, Binho, que me ajudou na campanha? Propaganda de graça aí, viu, velho? Olha lá, Diego, cara bom, qualidade, precinho baixo. E, ó, fiquei 3 meses sem pagar aí, ele não reclamou, não. Levanta aí, Diego. Aí, ó, quem quer gráfica é o cara bom retado aí, ó. Amigo, parceiro. Sou grato a você, viu? Bill fez uma coisa, eu não vou abrir muito o jogo, não, porque Mário Júnior aqui é companheiro, mas é adversário de campanha e eleição. Então, se ele copiar minhas estratégias, eu posso perder para ele, né? Mas, está anotando, né? Pois é, vou mentir aqui agora para você copiar e se lascar. Então, o que é que Binho fez? Binho pegou o estado da Bahia, porque hoje não tem mais reduto eleitoral. Não tem. E aí pensar que você está com reduto eleitoral, você está alinhado, não é? Então, o que é que ele fez? Ele pegou 5 gráficas em 5 regiões diferentes. E aí, ó, mandar o pessoal lá no norte, perto de Itapicuru, lá, Sítio do Quinto, Andorinha, Aporá, e aí despachava. E depois pegava lá em Conquista, aquela região toda, do centro-oeste, sul do estado, baixo sul. Então, você dividindo fica mais fácil. Então, o que é que isso foi? Organização e planejamento. Claro que quem pagava era eu, ele não queria nem saber, só mandava fazer, e depois o deputado que se virasse. O negócio dele era botar voto na urna, né, Jair? Mas nós tivemos um planejamento. Nós começamos a fazer a nossa campanha 1 ano antes. E pense que é cedo demais? Negativo. Foi em cima da bucha. Porque quando você começa a se planejar, para ver carro alugado, para ver pessoal, para ver isso, gráfica, o que é que você vai fazer? Quando parte para cima da hora, não tinha papel, não tinha negócio para fazer adesivo, era uma loucura. Não é? Então, você planejar sua campanha, do ponto de vista do que você tem que fazer, o que você tem que dizer, o que você vai fazer de programa de governo, o grupo, o planejamento, a questão da pesquisa, e depois ganhar para executar, gente, passa numa rapidez muito grande. Então, eu concluo aqui dizendo o seguinte, hoje é mais um momento de instrução. Claro que conselho se dá a quem pede, não é isso? Mas eu quero fazer a minha parte, porque estou no 8º mandato de deputado federal, foi a maior votação que eu tive em todos os meus mandatos, foi essa agora. Por quê? Porque aqueles que foram me ajudando ao longo do tempo, mas que às vezes vai deixando de se atualizar, vai deixando de fazer a política moderna, contemporânea, vai deixando de estar antenado com o que nós precisamos avançar em termos de tecnologia, em termos de ideias, vai ficando para trás. E vai substituindo pela galera nova, que chega com vigor, que chega com gás e que demonstra competência. Porque, para mim, não adianta ser trabalhador apenas. Conheço um monte de gente que trabalha, rapaz, 10, 14 horas por dia, mas não sai do lugar. Por quê? Está faltando uma coisa, competência, eficiência.
Então, trabalhar muito, mas com competência, aí é que você faz o diferenciador. Eu mesmo trabalho uma média de 12 horas por dia. 8, todo mundo trabalha. 8 horas é a regra, né? Mas se você trabalhar 8 e seu adversário também estiver trabalhando 8, vocês estão empatados. Então, você tem que trabalhar 2 horas mais do que ele. Enquanto ele está dormindo, você acordou, vai nos votos dele. Ó, meu irmão, vim aqui para lhe dizer que preciso de você, conte comigo porque você precisar e tal. Mas fulano passou aqui, passou e aí, só ficou no gogó, foi. Comigo você vai ter o que você precisar. E venha, porque eu vou calçar seu bairro, vou botar iluminação, vou botar isso aqui parecendo luz. Mas eu não vou poder dormir, deputado. Nós desliga, para você eu faço tudo. Não é isso que tem a música? Você tem que garantir. Agora, não minta e não engane. Deu a palavra, cumpra. Porque político, para se manter sempre eleito, com credibilidade e confiança, ele tem que passar uma coisa chamada verdade. E é por isso, agradecendo a Deus que eu estou aqui, a verdade sempre prospera e com ele nós haveremos sempre de vencer nesse grupo que só tem elogios, gratidão e reconhecimento. Muito obrigado, minha gente.